Antigo Convento do Carmo. O vídeo tem o objetivo de trazer sobre as intervenções, restauro do edifício e sua história. Eu sou aluna da Unemat, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Meu nome é Isabela Elfque Alves e vou estar falando um pouco mais agora. Então, eu queria falar sobre Camila Braga, que é uma arquiteta e pesquisadora, que me chamou muita atenção com a sua frase sobre o edifício, que foi que, por muito tempo, o Convento do Carmo foi um dos maiores edifícios da cidade colonial. A história desse lugar é muito importante, diz muito sobre regiões que sofreram colonização ou influência de países guiados por, entre outras coisas, e religiões, no caso, né? Escrevendo um pouco sobre o antigo convento, ele foi construído no século XVII. Ele é muito importante porque foi um dos primeiros edifícios coloniais da cidade. Foi a partir dessa região que a cidade se desenvolveu. E o convento do Carmo começou a ser construído em 1609 por frades carmelitas e foi erguido próximo ao mar. Então, atualmente, ele está localizado na Praça 15 de Novembro. E ele possui 3 pavimentos, com cobertura em 4 águas em telhas de canal e extensa fachada organizada por 12 vãos, arrematado nas extremidades por cunhais e encantaria, e é tombado pelo IFAM desde 1964. Como eu disse, o antigo convento do Carmo está localizado na Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, como podemos ver no mapa, está próximo ao mar, e também é conhecido pelo nome Casa Praça 15 de Novembro. É importante ressaltar que o convento foi para outro lugar, que o edifício teve outras ocupações com o passar dos anos. O edifício histórico Convento do Carmo, localizado na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade, e atualmente o convento está na Rua Moraes e Vale, número 111. Conhecendo mais o edifício, o antigo Convento do Carmo é de grande importância histórica, pois foi um dos maiores edifícios da cidade colonial e seu valor também não é só de maneira artística, mas também por ele ser diferente dos modelos tradicionais de convento e arquitetura religiosa, pois ele nunca possui um claustro. O que é um claustro? É algo que é comum na arquitetura religiosa, principalmente de conventos, que são 4 corredores que se encontram e formam um jardim no meio, no centro. Isso é muito comum da arquitetura colonial. E não foram encontrados documentos e plantas que mostrem exatamente como a edificação era na época em que ela foi construída, mas é possível afirmar, pelas documentações que existem, que a tipologia da fachada também, que a construção contava só com 2 pavimentos. As intervenções e restauro. Tem uma cronologia que foi elaborada pelo IFAM, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que a primeira reforma sofrida do convento aconteceu em 1697 e depois, novamente, em 1702. Também não há documentação exatamente sobre o que foi mudado. Em 1750, o convento foi reconstruído e nisso ganhou um terceiro piso. Acredita também que nessa intervenção o convento e a capela Nossa Senhora do Carmo. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa, o prédio foi requerido por Dom João VI para abrigar sua mãe, a rainha Dona Maria I. A ordem carmelita foi morar no convento dos Capuchinos na Lapa. Nessa época, o convento chegou a ter um passadiço que ligava ao Paço Real, onde Dom João ficou alojado inicialmente. Era uma forma, que o príncipe usava para visitar a mãe sem ter que colocar os pés na rua. Mais tarde seria construído outro passadiço ligando o convento à Capela Imperial na Catedral do Carmo. E foi aí que teve intervenções também com as duas, que Dom João mandou construir gigantes contrafortes em uma das paredes da fachada, porque tinha medo que houvesse um desabamento também, né? Então, após isso, Dona Maria, ela faleceu no convento em 1816. Com essas imagens a gente já pode notar a diferença, né? Tanto com ao redor da região,
como do local, do edifício e seu entorno, que são anos de diferença. Em 1840, parte do edifício foi ocupado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A seção do convento, que era conjugada com a Capela Imperial, foi demolida para a abertura da Rua do Cano, que posteriormente seria renomeada como Rua 7 de Setembro. Com a separação, foi necessário também a construção de um passadiço que conectava o antigo convento à capela, para que a família real pudesse se alcançar nas tribunas sem que precisasse passar pela praça, como eu falei a respeito do Dom João, para visitar sua mãe também. Nessa intervenção foram demolidas as torres que haviam sido construídas em 1750 e um dos ônus do próprio convento. Atualmente fazem parte da estrutura do antigo convento do Carmo dois edifícios laterais, com fachada voltada para a Rua 7 de Setembro, e em 1865 tais estruturas não existiam. Acreditam também que essas estruturas anexas tenham sido construídas e incorporadas ao edifício principal somente em 1800. Após a proclamação da República em 1890, o governo brasileiro ordenou a demolição do sistema de passadiços existentes ligando o antigo convento do Carmo ao Palácio da Capela. Segundo o registro em atas do IHGB, o antigo convento foi reformado em 1906 e sediou vários órgãos como a Academia de Comércio. Nessa reforma, foram modificados elementos arquitetônicos da fachada, além de terem sido demolidas paredes internas e serem substituídos todos os assoalhos, tetos, paredes, divisórias e parte da cobertura. Em 1910, a Academia do Comércio do Rio de Janeiro é transferida do Largo São Francisco para a Praça 15 de Novembro. Então, referente aos conceitos adotados da restauração, após o desdobramento, seguiu uma reforma no antigo convento, de forma a retirar as intervenções feitas em 1906 e restaurar os detalhes existentes anteriores à reforma, porque nessa reforma o edifício tinha ganhado uma aparência eclética. Então, o IFAM, através dos arquitetos Augusto Carlos da Silva Teles, Lúcio Costa e Sérgio Porto, colaborou para a restauração. O convento era ocupado na época pela Sociedade Brasileira de Instrução, e nessa reforma foram restauradas peças de madeira da cobertura, telhas francesas foram substituídas por telhas tipo canal, foi retirado o enchimento que cobria a fachada antiga e completada a moldura superior do beiral, conforme o perfil da moldura encontrada no arco de telhas. As peças de cantaria, das ombreiras e vergas foram restauradas por apicotamento ou rotação das superfícies estragadas e as bacias das sacadas foram reconstruídas em concreto aparente como forma de reforço. É importante lembrar também que em 1982, com a bênção do cardeal Dom Eugênio Salles, foi inaugurado no antigo pátio do convento o edifício Candiumense. Foi um prédio de 49 andares com 140 metros de altura. Foram 6 anos para ser construído e com isso o casarão colonial foi restaurado pela própria faculdade. No convento funcionou a Escola Técnica de Comércio da faculdade, 3 galerias de arte e um teatro. E no século XXI o convento já estava fechado há vários anos, pois em 2010 a Universidade de Candimense deixou o prédio. Parte do telhado cedeu, janelas se quebraram e a fachada estava em péssimo estado, com infiltrações e pichações. A guarda do edifício histórico foi passada à Procuradoria-Geral do Estado, que anunciou em 2018 uma grande intervenção de restauro e readequação do prédio. Aqui trago um quadro com as intervenções e os objetivos delas para o edifício. Falando então da restauração atual, do Convento do Carmo, no Rio de Janeiro. O contratante, o gerenciamento, a construtora responsável. A ideia é que se instale ali uma sede da Unipac, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, além de ser uma biblioteca, um bistrô e uma galeria de arte. Se iniciou em junho de 2018 e o convento foi cercado por tapumes e tudo mais e estava em reforma em 2019. Não sei a situação no momento, mas acredito que ela ainda não foi finalizada. Era previsto que finalizasse agora, em 2020. Repassando então a ordem cronológica, em 1611 a turma dos carmelitas recebeu o terreno, no qual só começaram a construir o antigo convento 8 anos depois.
Em 1808 foi quando o prédio perdeu total vocação para a religiosidade e passou a abrigar o poder político do país e outras instituições. Entre 1840 e 1896, a histórica construção abrigou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Em 1960, quando o edifício foi restaurado e tombado pelo IFAM. E depois veio os novos. Atualmente, então, o convento encontra-se administrado pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que pretende ocupar espaço com a biblioteca, como já havia dito. Uma curiosidade é que em 1911, o presidente da IHGB, o Barão de Rio Branco, encomendou um elevador, e esse elevador foi instalado no bloco 1 do antigo convento do Carmo. Acredita que ele tenha sido o primeiro elevador de tração elétrica da cidade do Rio de Janeiro. Esse elevador encontra-se no local, apesar de não realizar viagem por questão de segurança, encontra-se operacional, que classifica como o elevador mais antigo ainda funcionando no Brasil, mantendo suas características originais. Outra curiosidade é que ainda em 1950, toda a quadra que situa o antigo convento foi adquirida pelo Banco do Brasil, que tinha como objetivo a demolição do prédio para a construção de sua nova sede. O deputado Getúlio Moura elaborou um projeto de lei pedindo o tombamento do patrimônio, argumentando os mais de 3 séculos de história, a presença da Ordem Carmelita e sua importância como moradia da família real. Após um longo processo que contou com forte atuação da imprensa carioca, foi efetivado o tombamento federal do Bloco 1. Ficou claro na certidão de tombamento que o restante da quadra poderia ser utilizado pelo Banco do Brasil para a construção. E é isso, muito obrigada.